Destemida para viver o propósito. Amadas irmãs, meu nome é Divina Chaves, eu sou Débora na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E desde que iniciamos o mês de março, ouvimos devocionais maravilhosos sobre a história de Esther, seu chamado e sua maravilhosa prontidão para viver o propósito de forma destemida, conforme está escrito na divisa desse mês, que está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste momento, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amadas, hoje eu quero destacar outra passagem bíblica do livro de Esther. É a que está no capítulo 9, versículo 22, que diz assim: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegrias, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Eu quero te dizer hoje que há descanso após a batalha. Minha irmã que me ouve nesse dia, acalma seu coração. Não importa quão ferrenha seja a luta que você está enfrentando, Deus pode revertê-la. Essa passagem bíblica nos mostra que a tristeza foi convertida em alegria e o luto em dia de festa. Esse é um padrão recorrente na obra de Deus. Ele não apenas nos livra do mal, mas transforma a própria circunstância da nossa aflição no motivo da nossa maior celebração. Nosso Deus é aquele que promete transformar nosso pranto em dança, conforme a promessa que está lá em Salmo 30, no versículo 11, que diz assim: tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Essa verdade deve nos dar esperança em meio às provações, sabendo que o nosso Redentor vive e que no fim ele reverterá toda tristeza para a sua glória e para a nossa alegria eterna, em nome de Jesus. O livro de Esther é um livro singular pela ausência do nome explícito de Deus, mas ele é um dos mais vívidos testemunhos da sua soberania e do cuidado providencial do Senhor para com o seu povo. Deus não nos desampara nunca. No versículo 24 do capítulo 9, a palavra nos mostra que Amã, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado contra a vida deles para os destruir, lançando o decreto de Pur, ou seja, um decreto de morte, de extermínio do povo judeu. Mas Deus operou o livramento sobre a vida do seu povo, transformando o decreto de Pur na festa de Purim. Nós também tínhamos um decreto de pur sobre nossas vidas, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, fomos vivificados e recebemos a alegria da salvação. Qual tem sido sua oração pelos seus filhos, naturais ou espirituais, minha irmã? Vivemos num mundo onde o sucesso é buscado a qualquer custo, pagando o preço que for. Mas nunca se esqueça, Débora, que nenhum sucesso compensa o preço de uma vida sem Cristo. Podemos e devemos orar para que nossos filhos sejam abençoados, sejam frutíferos, sejam prósperos em todas as demais áreas da sua vida, afetiva, material, profissional. Mas temos que ter em mente sempre, sempre e sempre, que o verdadeiro sucesso não é medido por conquistas materiais ou reconhecimento mundano, mas por uma vida centrada em Cristo Jesus. A verdadeira riqueza é eterna. As ambições da terra são passageiras. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso espiritual de uma vida sem Jesus ou a tristeza de uma morte sem a certeza da salvação. E para finalizar esse devocional, eu quero chamar a atenção para a alegria verdadeira que transborda em generosidade. Quando foi estabelecida a festa de Purim, para que o povo nunca se esquecesse da forma miraculosa com a qual Deus os livrou, houve o mandamento
para que se mandassem dádivas aos pobres, porque a alegria do povo de Deus nunca pode ser egocêntrica, egoísta. A verdadeira gratidão transborda em compaixão e cuidado para com o próximo. Uma fé genuína se alegra na salvação e produz frutos do Espírito, que inclui a bondade e a generosidade. Somos chamados a refletir o caráter de nosso Pai, que deu o seu bem mais precioso, seu Filho Jesus, para a salvação de cada um de nós. Que Deus, em Cristo Jesus, abundantemente te abençoe nesse dia.